Oncologia é a especialidade da medicina que estuda as neoplasias, tumores, benignas e malignas. É a oncologia que estuda o desenvolvimento dos tumores no organismo e determina o tipo de tratamento mais adequado para cada caso. A quimioterapia utiliza medicamentos que destroem as células doentes e impedem que as mesmas se espalhem pelo corpo. A quimioterapia é um tipo de tratamento médico que introduz na circulação sanguínea compostos químicos, os chamados quimioterápicos, para combater o câncer. A medicação pode ser administrada das seguintes formas: via oral. O medicamento é administrado em forma de comprimidos, cápsulas e líquidos. Intravenosa. A medicação é aplicada na veia por meio de catéter, na forma de injeção ou diluído ao soro. Intramuscular. A medicação é aplicada por meio de injeções no músculo. Subcutânea. A medicação é aplicada por meio de injeção no tecido gorduroso acima do músculo. Intratecal. A aplicação é feita no líquor, o líquido da espinha, sendo administrada pelo médico em uma sala própria ou no centro cirúrgico. Tópico. O medicamento, líquido ou pomada, é aplicado diretamente sobre a pele. Esses medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo que se espalhe pelo organismo. A quimioterapia pode ser empregada como tratamento isolado ou combinado com radioterapia, cirurgia ou outro procedimento indicado pelo médico, dependendo do tipo de tumor, sua localização e o estágio da doença. O tratamento pode ser realizado durante a internação hospitalar ou em ambulatório, em áreas especialmente preparadas para esse fim. Os quimioterápicos interferem na capacidade de multiplicação das células cancerosas e podem ter 4 finalidades: curativa, destruição total do tumor; adjuvante, prevenção de metástase e recaída do tumor; prévia ou neoadjuvante, redução do tumor para posterior cirurgia ou radioterapia; paliativa, melhoria na qualidade de vida e aumento da sobrevida do paciente. A quimioterapia não causa dor e o paciente só sentirá a picada da agulha na pele na hora de puncionar a veia para fazer a medicação. Certos medicamentos podem causar sensações de desconforto, ardência, queimação, placas avermelhadas na pele e coceira. Nesses casos, o paciente deve avisar imediatamente o profissional que o estiver atendendo. Em oncologia, o farmacêutico é o principal instrumento para a qualidade da farmacoterapia. Suas atribuições excedem a simples dispensação da prescrição médica ou ainda a manipulação propriamente dita. Sua atuação é importante em várias etapas da terapia antineoplásica. O farmacêutico, ao conhecer efetivamente os protocolos terapêuticos e de suporte na terapia antineoplásica, tem a responsabilidade na seleção de produtos que atendam às exigências legais, na averiguação do cumprimento das boas práticas de fabricação pelo fornecedor, na avaliação técnica e na notificação de queixas técnicas aos órgãos reguladores. O farmacêutico também é o responsável por realizar auditorias internas, no que diz respeito à estrutura da área de preparo de quimioterapia, estocagem de medicamentos e manutenção preventiva de equipamentos, de acordo com as necessidades operacionais e normas estabelecidas pela legislação vigente. No que diz respeito ao preparo dos medicamentos antineoplásicos, estes devem ser realizados com técnica asséptica, em ambiente com infraestrutura apropriada segundo as normas locais e padrões internacionais. O controle de qualidade deve ser contínuo e diário numa central de manipulação de quimioterapia. Nessa etapa, podem ser identificados não conformidades no preparo dos medicamentos, sendo indicativo de necessidade de notificação de queixa técnica ou desvio de qualidade, momento que é de fundamental importância na atuação do farmacêutico. Na área da farmacovigilância, a participação deste profissional tem colaborado muito com a detecção e identificação de reações adversas, de fatores de risco para o desenvolvimento destas, além dele propor medidas de intervenção e prevenção, vistos que as reações adversas a medicamentos são algumas das causas de internação, onerando os custos da instituição. You gone, I'll be okay. I can
can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got right. So... Aqui é uma farmácia de manipulação de quimioterápicos, né? Então, nós prestamos serviço ao serviço de a unidade de oncologia, de oncohematologia. Então, para nós vem a prescrição médica e, mediante essa prescrição, a gente primeiro faz uma análise crítica da prescrição. Então, confere a dosagem de acordo com os protocolos, né? Porque você tem os protocolos com as dosagens certas, porque na prescrição tem que vir qual é a doença do paciente, qual é a massa superfície corpórea, e aí a gente tem como estar checando se foi calculado corretamente. Fora isso, a gente tem que também analisar qual é o tipo de soro que está sendo utilizado, se é compatível ou não com a medicação, e a quantidade desse soro, porque você tem que observar a concentração final. Depois que você faz essa avaliação, se tiver algum erro, você tem que solicitar ao médico para fazer a correção. Se não, a partir dessa prescrição, nós vamos separar todo o material necessário para fazer a manipulação. Lavar, higienizar e colocar dentro da cabine onde ele vai ser manipulado. E aí, depois disso, ele vai ser levado até o hospital dia, onde ele vai ser, ou aos andares, onde ele vai ser administrado pelo corpo de enfermagem. Então, basicamente, assim, isso seria o principal. Outra coisa que a gente faz aqui, a gente nós fazemos a farmácia clínica da oncohematologia. Então, tanto dos andares quanto do hospital dia. Então, nos andares, a gente observa, né, quando o paciente ele é internado, nós vamos fazer a avaliação de que tipo de medicação ele veio tomando de casa e as que serão iniciadas durante o tratamento da internação. Então, a gente faz essa conciliação farmacêutica e faz o acompanhamento diário para ver se há alguma incompatibilidade, alguma alteração que não é adequada na prescrição diária do paciente e faz a orientação no momento da alta. Então, em que medicamentos ele vai sair tomando e faz a orientação de efeitos colaterais, de melhores horários de tomada e essas coisas assim. No hospital dia, a gente faz o acompanhamento, né, do paciente que vem fazer o ciclo de quimioterapia e que funciona mais ou menos de forma semelhante, só que você vai ter o primeiro contato quando ele inicia o tratamento, ver quais as medicações que ele vai utilizar e faz a orientação. E a cada ciclo que ele volta, a gente faz a avaliação se houve alguma mudança, se ele está tendo alguma dificuldade, para a gente tomar as devidas atitudes. Em relação à farmácia de quimioterapia, é esse o trabalho da gente. Agora, né, claro, você tem que fazer pedido de material, avaliação de estoque, avaliação de data de validade, que faz parte do serviço. Agora, sim, nós aqui também fazemos parte de algumas comissões. Então, por exemplo, eu faço parte da comissão de farmácia terapêutica, e que a principal função é justamente avaliar os pedidos de inclusão, de padronização de medicamentos, substituição ou exclusão. Então, basicamente, seriam essas as minhas atribuições aqui no hospital. Como nós trabalhamos com quimioterapia, e é uma área extremamente insalubre, porque a medicação quimioterápica, ela também é passível de gerar câncer, né, no manipulador, e também caso... tanto que vocês viram ali na porta, né, que não pode grávida, não pode criança. Então, assim, por exemplo, uma mulher grávida, ela não pode estar trabalhando nesse ambiente, nem entrar nesse ambiente. Por quê? Porque a droga também é mutagênica e teratogênica. Então, aqui, por exemplo, na área de manipulação, a gente tem que trabalhar toda paramentada. Então, a gente usa máscara de carvão ativado, usa macacão de Tyvek, que é um material especial, usa... o procedimento sempre é feito com 2 luvas e a troca da luva sempre é feita caso aconteça algum derramamento
ou se você for manipular mais de 1 hora, você deve fazer troca, usa bota, sempre a medicação é pega com luva, a gente não deve usar, né, sempre usar a luva de procedimento para estar auxiliando, mesmo os técnicos, mesmo os alunos que fazem estágio aqui. Mas o que em relação à segurança do produto, né, do controle de qualidade do produto. Por isso que é importante todas as etapas, desde a análise da prescrição, fabricação do rótulo, fabricação da medicação, conferência. Então, assim, na verdade, você faz várias checagens e a gente tem o hábito aqui, por exemplo, quem vai manipular não faz o rótulo. Por quê? Porque você tem, né, duas checagens. Porque quando você faz o rótulo e você manipula, você perde um pouco a capacidade de avaliação. Então, por isso, assim, a pessoa que vem buscar a medicação, que é enfermagem, faz uma terceira checagem. Então, assim, isso são os procedimentos. Primeiro, o seguinte, a gente faz visitas beira-leito e todo o protocolo que vai se iniciar, os médicos, eles fazem contato com a gente, até porque eles querem saber se tem medicação suficiente para o paciente, eles questionam a gente sobre a questão da diluição, porque a prescrição é do médico, mas a parte de diluição dentro da oncologia é a especialidade do farmacêutico. Então, assim, a prescrição, o protocolo, quando eles vão entrar com o protocolo, eles avaliam se é possível ou não, porque às vezes, por ser um hospital público, às vezes nós temos problemas em relação ao estoque de medicamentos. Então, eles têm que consultar se é possível fazer aquele protocolo ou não. E, nesse momento, você já está discutindo com ele as diluições, essas coisas assim. Feito isso, ele vai nos passar a prescrição e também a programação do protocolo, porque tem protocolo que são vários dias. Então, a gente tem que ter essa previsão, né? Aí, depois que isso é feito e a medicação é manipulada, se o paciente não estiver só a nível ambulatorial, aí ele vai fazer no hospital dia. Então, essa medicação ela vai ser encaminhada até o hospital dia. Se for uma medicação para um paciente internado, ela vai ser encaminhada através daquelas caixas como se chama? Não é isopor. Aquelas caixa térmica, até os andares onde o paciente vai receber a medicação. A medicação ela é infundida por um enfermeiro, sempre por um enfermeiro. Então, cabe a nós a manipulação e ao enfermeiro a infusão. Né? Então, temos sempre que trabalhar em equipe. A interação com os médicos aqui tem que ser total, não só com o médico, com toda a equipe. Quando a gente faz a visita, beira-leito é uma visita multiprofissional. Então, nutrição, psicologia, às vezes até necessidade de um psiquiatra, o médico que está responsável, os residentes, farmacêuticos, enfermeiros, terapia ocupacional, fisioterapeuta, todas as especialidades. Serviço social, entendeu? Então todos os profissionais vão dar sua contribuição para o tratamento daquele paciente. Think I can fly.